Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos contar tudo sobre as minhas leituras do mês de maio. Então, maio foi no mínimo um mês estranho para mim. Eu tive ótimas leituras durante este mês, mas tive também leituras que não me disseram grande coisa e tive muita dificuldade em manter ritmos de leitura. Tive alturas em que li muito e alturas em que não li de todo, portanto andei assim um bocadinho em altos e em baixos e qual não foi o meu espanto ao contar, eu li um total de 9 livros, que é imenso, pelo menos para mim é imenso. Tive a sorte de ter alguns mais curtinhos no meio para intercalar com leituras mais longas ou mais pesadas, portanto foi assim que eu consegui este total de leituras, mas vamos então falar um bocadinho de cada um. Mas antes de começar a falar aqui das leituras, se acabaste de chegar aqui ao canal, por favor, não te esqueças de subscrever e de deixar um gosto se gostaste do conteúdo deste vídeo, porque é muito importante para fazer crescer aqui o projeto. Então, o primeiro livro que eu li este mês foi Ready Player One, de Ernest Cline. A maior parte destes livros, se não todos, já têm a minha opinião aqui no canal. Eu vou deixar, como de costume, os links por aí na descrição e alguns nos cards, para se vocês quiserem e saber um bocadinho mais sobre a minha opinião de cada um dos livros. Então, este livro é de ficção científica e é um livro passado em 2044, salvo erro, e então nós acompanhamos o nosso protagonista, que é um adolescente e vive num planeta Terra muito maltratado, onde o mundo está com imensos problemas por causa da poluição e por montes de questões ambientais. Então, neste universo existe o Oasis, que é um jogo de realidade virtual. Então, toda a gente passou a levar a sua vida dentro do Oasis. Tudo aquilo que fariam no dia-a-dia, de ir às compras, de ir à escola, de seja o que for, de estar com os amigos, fazem dentro desse jogo de realidade virtual. É um jogo onde tanto existem edifícios que existem no nosso planeta, como também existem planetas estranhos, um universo de Star Wars, planeta só do Senhor dos Anéis, assim um monte de... Tudo que é invenção de jogos, de séries, de filmes, existe aqui. Este é um livro repleto de referências aos anos 80, é um livro cheio de referências e de pormenorzinhos que nos leva a admirar imenso o trabalho deste escritor. E neste livro, então, o criador do Oasis era obcecado pelos anos 80 e quando morre deixa a sua fortuna em testamento dentro do jogo. Portanto, ele esconde a fortuna dentro do jogo para alguém conseguir chegar lá e desbloquear todos os passos até chegar ao prémio. Então o nosso protagonista é um dos caçadores que anda à procura desse prémio e é o primeiro a conseguir passar a primeira etapa. Ao mesmo tempo nós temos aqui montes de perseguições, montes de aventuras, montes de inimigos e este é um livro cheio de aventura e cheio de ação. Este livro é jovem adulto e foi um livro que eu gostei muito. No início gostou-me um bocadinho a pegar, no início achei um bocadinho repetitivo, um bocadinho lento, mas depois, a partir de mais de meio, eu já estava completamente colada no livro a querer saber o que é que iria acontecer. É um livro que eu recomendo muito se estão à procura de um livro para quem gosta de jogos. É um livro que representa muito bem aquilo de nós estarmos a jogar e de irmos à mochila buscar qualquer coisa e ativar isto do inventário. É muito interessante nesse sentido e depois estas referências dos anos 80 fazem este livro ser espetacular. Eu dei-lhe 4 estrelas e meia. A seguir eu li um livro que me arrebatou por completo, que foi Memórias de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa, que é uma autora japonesa. Este livro é um livro que eu vi a capa e achei que era exatamente para mim, portanto é uma capa sobre o Japão, eu adoro histórias passadas no Japão, adoro conhecer autores japoneses novos, adoro histórias sobre gatos, portanto tinha tudo para eu gostar e este livro tornou-se imediatamente um dos meus preferidos deste ano, se não de preferidos da vida. Eu adorei esta história, é uma história lindíssima, muito bem escrita, uma simplicidade na escrita incrível e ao mesmo tempo uma história que me partiu o coração e a mim me fez chorar imenso. É uma história mesmo de nos pôr a pensar e a refletir sobre a vida e é uma história que mexe bastante connosco. Então este livro conta a história de Nana, que é um gato de rua que foi resgatado pelo Satoru. Satoru é o nosso protagonista, portanto o rapaz que é o dono do Nana, e este livro começa precisamente com ele a fazer uma viagem de carro com o Nana à procura de um novo dono para o gato. Ele diz aos amigos que se está à procura de um novo dono não vai poder ficar com o gato e então nós acompanhamos a jornada dele a visitar os amigos e ao mesmo tempo reviver histórias do passado, desde a infância, a adolescência e tudo mais. Esta é uma história incrível, é uma história sobre como muitas vezes é-nos dada a escolha de ser felizes e muitas vezes nós escolhemos ficar tristes por causa das coisas, quando muitas vezes poderíamos agarrar a oportunidade de ser felizes e gozar a vida. É uma história
mesmo de nos apertar o coração e de mexer muito connosco, e acho que é uma história que vai mesmo ficar comigo durante muito, muito tempo. Eu adorei este livro, dei-lhe 5 estrelas e eu dava mais se pudesse. A seguir, não se podia passar um mês sem eu ler um volume dos Bridgerton, então este é o 7º volume da saga Bridgerton, que é uma saga de romance de época em que cada um dos 8 livros, conta a história de 8 irmãos desta família Bridgerton. Cada livro conta a história de amor de um dos irmãos. E neste livro nós temos a história de amor da mais nova, da Hyacinth. Então este livro foi uma boa surpresa porque foi bastante cómico e a personalidade da Hyacinth esteve muito, muito em relevo. Eu, no livro da Eloísa, já falei sobre isso, achei que ela estava muito apagada em comparação com os outros livros, que ela que tem uma personalidade tão forte. Achei que no livro dela ela não parecia ela própria, e aqui eu gostei muito da personalidade da Hyacinth, muito alegre, muito senhora de si, mesmo em todos os pontos em que ela não se adequa com a sociedade porque não é muito correta de alguma forma. É muito, muito engraçado ver esse processo. E aqui nós temos uma história de amor muito bonita, como de costume, com todos os traços típicos de Julia Quinn. Então aqui nesta história a Hyacinth costuma ir ler todas as terças-feiras à tarde para a Lady Danbury, que é uma personagem que nos acompanha já desde o início da série. E a Lady Danbury tem um neto que por acaso recebeu recentemente um diário da sua falecida avó e que o diário está, por acaso, em italiano. A Hyacinth teve uma preceptora italiana, sabe falar mais ou menos e voluntaria-se para traduzir o diário. Então eles começam juntos numa caça ao tesouro e a desvendar segredos de família. Então é um livro bastante engraçado por causa desse elemento da caça ao tesouro. É uma história de amor típica e clichê, daquelas bem, bem previsíveis, mas é um livro bastante cómico. Eu adorei as referências da mãe da Hyacinth, que eu estava muito presente neste livro. Gostava que os irmãos tivessem aparecido um bocadinho mais, mas eu acabei por lhe dar 4 estrelas. Este livro foi em leitura conjunta com a Ana, tudo sob linhas, como de costume. Nós andamos aí a fazer os Bridgertons todos, é isso. A seguir eu li O Peixe que Sorria, de Jimmy Liao. Este é um autor chinês, um autor que um dia na vida dele decidiu começar a escrever e a desenhar, assim mesmo autodidata, o que é uma coisa incrível. Este tem um traço espetacular. Este livro é um doce para os olhos, é uma delícia de ler e de parar mesmo a admirar as imagens. Tem ilustrações lindíssimas. O texto é muito, muito pequenino, porque isto é quase um álbum, não é? Portanto, só tem assim estes bocadinhos de texto e a gente acompanha a imagens. Há partes em que a imagem é contar a história. Tem umas aguarelas espetaculares, deslumbrantes mesmo. Eu adorei fazer esta leitura, senti-me mesmo transportada para esta história. Todos estes traços tão simples, mas tão perfeitos. É mesmo uma delícia, e a história é muito, muito doce e é sobre um homem que vê um peixe e o peixe sorri para ele, e todos os dias sorri para ele, e o homem decide que tem que ter aquele peixe porque o peixe lhe sorri. É uma história com uma mensagem muito doce, é uma história bastante simples, mas daquelas de nos aquecer o coração, e este livro é delicioso. Eu dei-lhe 5 estrelas, é lindíssimo. Já estive a ver, o autor tem outras coisas publicadas em Portugal e eu de certeza que vou procurar os outros para ler, porque é mesmo, mesmo, mesmo muito, muito bom. A seguir, e continuando com as leituras curtinhas, eu li O Miúdo que Pregava Pregos numa Tábua, de Manuel Alegre. Para quem me segue aqui no canal sabe que eu ando a tentar sempre ler mais autores portugueses, e Manuel Alegre eu tinha lido pouco e eu não leio muita poesia, não me consigo enquadrar muito ainda com a poesia, então peguei num que não fosse poesia. Este livro é levemente biográfico, é inspirado na infância e na juventude de Manuel Alegre, e é um livro em que ele faz uma reflexão por tudo aquilo que passou e questiona muitas vezes: será que era eu? Será que era eu o miúdo que pregava pregos numa tábua? Será que era eu o miúdo que fazia isto? Será que era eu aquela criança? É um livro bastante introspectivo, é um livro em que nós acompanhamos o processo de pensamento dele, de tudo o que passou, tudo o que o moldou e as várias questões que ele coloca em todos os capítulos, de será que era eu aquela pessoa, será que ainda era eu na juventude, será que eu ainda era aquela criança. Portanto, é um livro com um estilo bastante poético, com bastantes repetições. É um livro muito, muito curtinho, com um tipo de letra bastante grande e que se lê muito rapidamente, mas para mim
Eu senti pouca ligação com a história e também senti que todas as repetições, que eram propositadas claramente, senti que as repetições eram um bocadinho demais para mim, o livro não me agarrou de todo e não me prendeu. Ainda assim, quem quiser saber um bocadinho mais de Manuel Alegre e perceber um bocadinho mais da essência do escritor, não tanto da escrita, este pode ser um livro interessante a pegar, mas para mim não funcionou muito, eu dei-lhe 3 estrelas e meia. A seguir, em mais uma leitura conjunta, eu li o Rochinol de Christine Hanna. Este livro foi em leitura conjunta com um grupinho de pessoas, ainda éramos bastantes, e foi uma leitura conjunta organizada pelo José e pela Dora Silva do Livros à Lareira com Chá. Este livro é passado durante a Segunda Guerra Mundial e nós acompanhamos a história de 2 irmãs completamente diferentes. Uma delas é uma mulher casada, com uma filha, e quando começa a guerra, os primeiros indícios, coisa que ela faz é o instinto de proteger a família, tem que proteger a filha, tem que passar despercebida, tem que conseguir ultrapassar aquilo sossegadinha no cantinho dela sem causar problemas. Enquanto a irmã mais nova quer envolver-se na guerra, quer fazer o seu papel, quer dar tudo por tudo para ajudar a combater aquela guerra. E nós temos aqui, e é a melhor coisa deste livro, são as perspectivas. A autora consegue dar a perspectiva precisamente de quem se quer envolver na guerra e de quem não quer, e de quem é obrigado a envolver-se. Temos a perspectiva dos alemães horríveis e dos alemães bondosos que foram para lá mandados como qualquer outro soldado para combater. Nós temos a perspectiva dos judeus, temos as crianças, temos as viúvas, temos tantas personagens diferentes que nos fornecem tantas perspectivas diferentes que tornam esta história tão boa e tão sólida e tão emotiva quanto é. Este foi um livro que não me levou a chorar, mas que me deixou angustiada o livro todo. Eu estava a ler e estava mesmo angustiada, porque é um livro que acaba sempre por mexer connosco, seja pela questão da fome, pelas mortes, pelas injustiças em geral. E é um livro que a mim me fez questionar muito a humanidade e como é que a humanidade é capaz de fazer isso a ela própria. É um livro que eu dei 5 estrelas, eu gostei muito desta leitura, também gostei muito do facto de ter sido leitura conjunta e de certeza que irei pegar noutros livros desta autora, porque esta foi a minha estreia com a autora, mas acho que vou deixar um bocadinho de tempo antes de ter coragem para pegar noutro, porque este foi um que me deu mesmo um murro no estômago. Depois, ir uma coisinha um bocadinho mais leve, eu li Antes que o Café Arrefeça, de Toshikazu Kawaguchi. Este é um autor japonês, mais um. E este livro é uma novidade da presença e é um livro que conta a história de um café em Tóquio. E o café tem um mito urbano. Acredita-se que quem entrar no café e se sentar numa determinada cadeira tem a oportunidade de voltar ao passado. Aquilo tem montes e montes de regras que limitam essa viagem ao passado, mas ela é de facto possível. Então nesta história nós acompanhamos um conjunto de personagens, incluindo o dono do café e a empregada e tudo mais, que acabam por, de alguma forma, ter necessidade de fazer essa viagem ao passado. E nós acompanhamos aqui a escolha deles, o porquê é que querem ir ao passado e se de facto essa é uma escolha importante, tendo em conta que uma das regras de voltar ao passado é que o presente nunca se altera. Portanto, é um livro para nos pôr um bocadinho a pensar e a refletir, porque não é um livro que nos diz que a gente pode voltar ao passado e mudar o que fizemos para corrigir o agora. É um livro que nos mostra que se nós voltarmos ao passado, muitas vezes conseguimos é ter paz connosco próprios por ter mudado a nossa atitude e não por ter necessariamente mudado o presente. É um livro que nos deixa refletir, mas é um livro bastante leve, bastante fácil de ler. Fez-me lembrar um bocadinho os animes e eu conseguia mesmo ver aquele ritmo de animação típica do Japão, porque o livro tem muito esse reflexo da cultura japonesa. Então é um livro que refletiu muito isso, eu conseguia mesmo estar a imaginar isto num anime, tal e qual. É um livro que se lê bastante bem, também é super curtinho, mas que traz esta mensagem um bocadinho mais profunda e de nos pôr a pensar. Este livro também é o início de uma série, mas para já esta é a novidade, portanto é o único que existe em português. Eu gostei bastante, não me arrebatou, não vou assim a ficar super surpreendida, mas eu dei-lhe 4 estrelas e gostei bastante desta leitura. A seguir, e em audiobook, eu li Becoming, da Michelle Obama. Este foi um audiobook que já me andava a acompanhar há algum tempo, eu já andava a lê-lo há algum tempo, mas como é uma não ficção e é um bocadinho mais longo, eu deixei tempo ao tempo para ler este livro e para o apreciar do seu devido modo. Este livro conta então a história da vida da Michelle Obama desde que ela nasceu até depois de ter saído da Casa Branca. E este é um livro
refletivo, também biográfico, mas é muito mais que isto. Nós conseguimos acompanhar a Michelle e perceber a mulher forte que ela é e a capacidade que teve de ultrapassar os problemas e se manter firme aos seus valores. Acho que isso foi das coisas que eu mais admirei neste livro. Ela é capaz de acreditar nisto e só porque os outros dizem que aquilo não vai funcionar ou porque ela própria olha e acha que não vai funcionar, não é por isso que ela desiste. É uma pessoa muito, muito forte e bastante firme naquilo em que acredita e transmite muito isso aos outros. Tudo o que ela fez, todo tipo de campanhas, de associações que ela criou, todo tipo de coisas pelas quais ela lutou, é muito, muito, muito interessante. O livro lê-se muito, muito bem e em audiobook é narrado pela própria Michelle Obama, apesar dele também estar em português, mas eu escolhi esta experiência do audiobook porque narrado por ela, ouvir a vida dela, ouvir todas as coisas que ela fez e que não conseguiu fazer, é uma experiência incrível. Eu gostei mesmo muito, muito deste livro, recomendo imenso e dei-lhe 5 estrelas. E por fim, mais uma leitura conjunta, eu li The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Este livro foi uma leitura conjunta com a Ana Tudo Sob Linhas e este livro, acho que toda a gente já deve ter ouvido falar, ele saiu recentemente em português pela Top Seller, embora já tivesse este volume em inglês aqui há algum tempo. Este livro conta a história de Evelyn Hugo, que foi uma atriz muito famosa, que chegou a Hollywood por volta dos anos 50 e nós estamos nos dias de hoje, ela tem quase 80 anos, 70 e tal, quando decide contactar uma jornalista para uma entrevista. A jornalista, que nem é das jornalistas de topo da sua empresa, fica um bocado surpreendida e quando lá chega, ainda mais surpreendida fica quando a Evelyn Hugo lhe diz que, na verdade, não quer uma entrevista, quer que aquela jornalista lhe escreva a história da vida dela, portanto, a sua biografia. Então, a partir daí, ela começa a narrar toda a sua vida e a revelar todos os grandes mistérios, inclusive a questão dela ter se casado 7 vezes e ninguém saber exatamente qual desses 7 maridos foi, de facto, o amor da vida dela. Então, este é um livro passado nesta entrevista em que a maior parte do tempo nós estamos em retrospectiva, portanto, a analisar o passado. É um livro que explora muito as questões sociais, a questão de Hollywood, das imagens, dos mídias, das influências dele. É um livro que também tem referências a outros livros, porque parte dos filmes que ela fez também eram de clássicos da literatura, As Mulherzinhas e Ana Karenina, que foi uma referência que eu adorei. E este livro, para mim, este livro significa a aceitação do ser humano, porque eu sinto que a mensagem do livro é essa. O ser humano nunca é perfeito, ninguém é perfeito e nós temos que aprender a aceitar o ser humano como ele é. E aqui a Evelyn fala muito disso e esta personagem transmite muito isso, e mesmo todas as personagens que aparecem no livro, nós conseguimos ver os defeitos dessas personagens e ver que essas personagens não são perfeitas e que, independentemente das escolhas delas, ou se gostam mais disto ou mais daquilo, ou se são mais assim ou mais assado, este é um livro que quer e suplica para ser aceite, e é um bocadinho isso que a Evelyn parece que está a fazer com esta biografia. É mostrar a vida dela sem nada escondido, mostrar tudo e dizer que não quer que as pessoas gostem dela, mas quer que aceitem que ela de facto é assim. Então é um livro que joga muito com esses fatores de aceitação e tudo mais. Foi um livro que me custou entrar até meio... Estava a ser um livro ok, não me estava propriamente a agarrar. Na parte final já me agarrou um bocadinho mais. Eu sei que há montes de gente que tem estado deslumbrada com esta leitura e que conseguiu lhe dar logo as 5 estrelas, mas eu, como tive esta dificuldade, dei-lhe as 4 estrelas e meia. É um excelente livro, eu recomendo muito que o leiam. Para mim não jogou a 100%, mas percebo perfeitamente porque é que toda a gente está a adorar. E foi isso, pessoal, estes foram os 9 livrinhos que eu li durante o mês de maio. Digam-me aí em baixo nos comentários que livros é que leram este mês, ou se já leram algum destes, porque eu adoraria saber. Se acabaram de chegar aqui ao canal, por favor, não se esqueçam de deixar um gosto e de subscrever, porque é muito importante para fazer crescer aqui o projeto. Não se esqueçam de partilhar este vídeo com todos os vossos amigos e se quiserem adquirir algum destes livros, eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo extra, mas a mim ajuda-me a crescer aqui neste projeto dos sonhos de uma leitora. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!